Oramos o nome do nosso grande Deus, já agradecemos a Ele, oramos a Ele, em gratidão a Ele, amados, e nós vamos agora para a outra parte, a palavra viva e eficaz, trazendo uma mensagem da parte de Deus para os amados irmãos que nos vê, nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook, aos amados irmãos que fazem parte conosco deste ministério, Nova Sião, aos irmãos que aqui estão presentes em nome de Jesus, aos irmãos que se reúnem como igreja, aos irmãos que são igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Amém, amados? Então, reunião com os irmãos que se reúnem como igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Amém, amados? Sejam bem-vindos todos em nome do Senhor Jesus Cristo, amado, porque agora nós vamos para a palavra viva e eficaz. E hoje trazendo o tema, o jejum que Deus escolheu. Amém, amados? O tema da noite de hoje, repetindo, o jejum que Deus escolheu. Amém, amados? Oremos a Ele, ao nosso grande Deus, em gratidão a Ele, a mensagem da noite de hoje. E ao tema também. Eterno Deus, nosso Pai, aqui reunidos estamos como igreja, o Teu povo, Teus filhos aqui reunidos, Senhor, onde Cristo é o cabeça da igreja. E a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante, mais penetrante do que espada de dois gumes, que vai e separa junta da medula, alma e espírito, e assim conhece as intenções do coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, e também que seja ativada em cada um a fé, a mente de Cristo, os olhos iluminados para que compreendam a Tua palavra, pois se assim o Senhor disse que escreveu a sua lei espiritual no coração, no entendimento de cada um, para que não seja ensinado por o outro, mas que cada um conheçam a Deus, porque tem a palavra, tem a lei do Senhor no coração e no entendimento. Senhor Deus, e na noite de hoje, o jejum que o Senhor escolheu. Fala com teu povo, seja para a tua glória, em nome do Cristo ressuscitado, e a igreja aqui reunida, e também pelas redes sociais, diga, assim seja. E amém. Glória a Deus. Amados, então, o jejum que Deus escolheu. Jesus mandou fazer jejum, amados. Qual foi o jejum que os discípulos de Jesus fez? E como é que foi aplicado o jejum? Muitas vezes, quem jejuava, como era que era feito, qual era a finalidade, amados? E será que agradava ao Senhor a forma como foi feito o jejum? Jejum, um dos sacrifícios, jejum que era lei no velho pacto. O jejum é aplicado na graça de Deus, nos dias de hoje, para quem está debaixo da graça do Senhor Deus, amados. Nós vamos chegar lá, então vamos ver qual foi o jejum que o Senhor Deus escolheu. O verdadeiro jejum que o Senhor quer que você faça, amados. Quem está debaixo da graça de Deus jejuma? Sim, não dessa maneira da lei, mas o jejum que o Senhor Deus escolheu para nós. Amém, amados? Vamos até lá então fazer aqui uma rápida viagem em espírito e em verdade no Evangelho de Cristo. Vamos abrir aí a Bíblia, amado. Você que trouxe uma Bíblia aqui, que aqui está, você que nos acompanha também pelas redes sociais, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 9. Amém, amados? Hebreus capítulo 9, no versículo 9. Como era que era feito o sacrifício? O que é que o apóstolo Paulo, ele falava a respeito do jejum, do sacrifício aos hebreus? Amém, amados? Então,
Hebreus 9:9. Que é uma parábola para o tempo presente. Em outra palavra, aí, outras bíblias aí, alegoria, que é parábola, no mesmo, dá no mesmo. Que é uma parábola para o tempo presente, ou melhor, para o tempo presente, amado, perdão, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Amém, amados? Aqui repetindo aqui, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferece tanto dons como sacrifício, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto, sendo somente no tocante a comidas, bebidas, várias abluções, umas ordenanças da carne impostas até um tempo de reforma. Aqui, amados, o nosso nobre pregador aqui da graça, ele dizia que mesmo sendo ineficaz, mesmo não aperfeiçoando aquele que fazia o sacrifício, mesmo assim ele fazia, amados. Mesmo sendo ineficaz, mesmo Deus não ouvindo, que Deus não ouve gritos vazios, eles continuavam fazendo aquilo ali. E aquele pregador da graça, ele dizia ali que era uma alegoria, era uma parábola para aquele tempo presente ali, mas naquela época, já naquele século, no século I, da era cristã, da era primitiva, da igreja cristã, que eles ofereciam tanto dons como sacrifício, porém não podia aperfeiçoar aquele que fazia o sacrifício. Era ineficaz aquele sacrifício, já naquela época do século I, amados, mas mesmo assim aquelas pessoas praticavam, e ali seria até a época oportuna, até a época de reforma, até a época de mudança. Quando chegasse a época de mudança, a época de reforma, ou seja, quando os pactos deixassem de se cruzar, de vez, se já era ineficaz, aí é que não ia ter eficácia nenhuma, nenhum sacrifício. Amém, amado? Aqueles sacrifícios da lei. Lá no livro de Joel, em que era baseado esses sacrifícios, muitos até hoje fazem isso, fazem esse tipo de sacrifício, que é o jejum, e até usa o fundamento lá no Velho Pacto, no livro de Joel, no capítulo 2. Vamos até lá, amados? Joel, capítulo 2, versículo 15. Eles se baseiam nisso aqui. Porque jejum faz ainda esse tipo de sacrifício que, segundo o apóstolo Paulo, era ineficaz. Mesmo assim, eles continuavam fazendo, ainda naquele tempo ali, daquela época da era cristã, do século I, e, segundo eles, tem fundamento aqui no Velho Pacto aqui que diz, Joel capítulo 2, versículo 15, amado, o fundamento: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Amém, amado? Até hoje o pessoal faz isso aí, esse tipo aí de sacrifício de jejum, baseado nesse fundamento do Velho Pacto. Amém? Mas Cristo, quando veio, Cristo ele chegou a jejuar 40 dias no deserto, até ser tentado, né? Pela própria carne dele. Amém, amados? Que para a gente que é cristão, o nosso entendimento é isso. Ele foi tentado pela própria carne dele. Como nos dias de hoje, muitos são tentados pela carne, amados. Muitos são tentados pela carne. Assim, em Gálatas 5,19, as obras da carne, elas são manifestas, certo? Tudo que é ruim, que vem da parte da carne, que se manifesta, muitos por aí dizem que é um ser espiritual por nome diabo, mas quem está debaixo da graça de Deus entende que é a própria carne do homem, essas manifestações, amado. Não há nenhum outro ser espiritual que lhe obrigue a praticar essas coisas além de sua carne. Isso é desejo da sua carne, amém? Desejo da sua carne, que você tem que alimentar o seu espírito, assim aprender a frear a sua carne, e assim você usar
o dom do Espírito de Deus, de ter domínio próprio, frear sua carne, controlar sua carne, que não há nenhum ser espiritual que lhe obrigue a fazer essas coisas além da sua própria vontade. Amém? Foi para isso que o Senhor Jesus de Nazaré, ele morreu naquela cruz, para te dar vida e abundância, para te dar o Espírito dele, para habitar em você o Espírito, e onde há o Espírito, aí há liberdade. Portanto, se você for tentado, é pela sua própria carne. Dizia o apóstolo Paulo que nenhuma criatura foi tentada a não ser por uma tentação humana, a não ser que a tentação seja humana, mas um ser espiritual de jeito nenhum, amado. Amém? Portanto, então, o jejum, voltando ao sacrifício, o jejum, nos dias de Jesus de Nazaré, nos seus dias da carne, como foi? Quem foi que jejuou? Como é que era? Jesus mandou jejuar? Amados, vamos até lá? Vamos ver se Jesus mandou fazer jejum. Lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 18, vamos até lá. Marcos capítulo 2, versículo 18, e Jesus, cumprindo a lei, nos dias da carne, ele veio não para revogar a lei, mas para cumprir toda a lei, amado, no teu lugar. Amém? E Marcos, no capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, Levi era o publicano, né, o cobrador de impostos, né? Estavam também ali, reclinados com ele, e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Essas pessoas eram rejeitadas muito ali na lei. Os pecadores, publicanos, eram rejeitados ali pelos nobres sacerdotes da lei, povo hebreu, mas Cristo fazia o contrário, ele acolhia. O que era de pecador, o que era de publicano, ele fazia questão de acolher, não só acolhia, como se sentava junto com eles à mesa e comia com eles, e por isso era duramente criticado. Amém, amados? E então, pois eram em grande número e o seguiam. No versículo 16, vendo os escribas dos fariseus, que comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que é que ele, como os publicanos e pecadores? Amém, amados? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Quem era que estava jejuando, amados? Os discípulos de João, né? Os discípulos de João e os fariseus. Os fariseus eram aqueles que acreditavam na ressurreição, que também acreditavam que no céu se dá esse caso, né? Para eles, carne e sangue entra no céu e podia casar, se dar em casamento como aqui na terra. Eles acreditavam na ressurreição, que um corpo podia ressuscitar. Amém, amados? Então, quem estavam jejuando? Os discípulos de João e os fariseus. Então, e foram perguntar-lhe por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Os discípulos de quem? Que eles queriam saber, os fariseus. Porque os discípulos de Jesus não jejuavam, ele fazia aquela pergunta. Mas não era para ser, amados? Aqueles discípulos não eram judeus? Será que o povo judeu não sacrificam ou não faziam sacrifício? Será que eles também não cumpriam a lei? O jejum fazia parte da lei, sacrifício. Mas aqui a pergunta que eles faziam: por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Mas e aí? E aí, continuando, respondeu-lhes Jesus. O que foi que Jesus disse? Jesus tinha uma resposta para isso. O que foi que Jesus disse? Pode porventura jejuar os convidados às núpcias enquanto está com eles
o noivo? Pode? Enquanto o noivo naquela época lá, estava com aqueles discípulos, o que Jesus disse? Pode jejuar? Se Jesus estava com eles, e ele era o noivo, mas ele iria partir, ele disse, agora você pode jejuar, mas era por pouco tempo, sabe por quê? Porque ele voltaria. Ou você não crê que ele ressuscitou? Quem é cristão crê que ele ressuscitou, que o nosso Redentor ele vive, e nós adoramos um Cristo ressuscitado, um Cristo que ele é o Espírito. Então, se aqueles discípulos estavam com o noivo na época, que depois passou a ser esposo da igreja, nos dias da carne ele era noivo, mas o Cristo ressuscitado ele é o quê? O esposo da igreja, ele está casado com a igreja, e a igreja dele não se separa, assim como ninguém nos separa do amor de Deus, nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, criatura alguma nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Pois se Jesus de Nazaré era o noivo, e aqueles discípulos, enquanto estava com ele dizia que não podia jejuar. Não era para jejuar, não. Imagine hoje que ele é o Espírito, que ele é o esposo da igreja. É para você jejuar? Aí é que não, amados. Mas o apóstolo Paulo já dizia aos hebreus que mesmo sendo ineficaz aquele sacrifício, eles continuavam fazendo naquele tempo presente. Não é verdade, amado? Como estamos errados, como estamos vivendo de forma errada, amado, tendo um evangelho de Cristo nos ensinando a verdade, a verdadeira graça de Deus, e nós sabendo que é ineficaz aquele sacrifício, mas nós fazemos. Por que fazemos? Para alimentar o nosso ego, alimentar a nossa carne, se Cristo não mandou fazer. Mas Deus, ele tem um jejum para nós. O Senhor, ele tem um verdadeiro jejum para o cristão, amados. Mas não é aquele sacrifício, não, como os fariseus faziam, os discípulos de João faziam, aqueles sacrifícios da lei que eram ineficazes, no século I já era ineficaz, amado. Imagina 2000 anos, 20 séculos, ineficaz. Amém? Agora, como, de que forma eram feitos aquele jejum? Tinha uma finalidade, amado. Aquele sacrifício não era à toa, não era de graça, não. O pior de tudo, o mais impressionante que nos chama a atenção, é o que está aqui em Atos. Vamos ver lá, abra a tua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 23, versículo 12. Para que eles jejuavam? Para que eles utilizavam o jejum? Para que passavam fome, sede durante dias? Qual o propósito, qual a finalidade? Amado, imagine, Atos dos Apóstolos, 23 é o capítulo, versículo 12. Amém, amados? Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 12. Olha só, um dos propósitos, a finalidade que era feito aquele jejum, nos impressiona isso, nos chama a atenção, amados. Não deveria ser uma coisa boa, algo bom, uma finalidade boa, mesmo sendo ineficaz, amado, mesmo Deus não ouvindo a gritos vazios? Veja só, aqui no 12, quando já era dia, coligaram-se os judeus e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Eles não iam comer, não iam beber, enquanto não matasse a Paulo. Será que eles estavam orando, amados? O cara ficar com fome, com sede para fazer mal aos outros, para matar aos outros, amados. Será que agrada a Deus um jejum desse? Mas quem era isso? Eram os judeus. Não são cumpridores da lei? Cumpridores da lei de Moisés? Cadê a misericórdia? Agora, amados, de que adianta sacrificar, de que adianta ofertar, dizimar o cominho, o endro e tudo mais,
amado, mas esquecer do principal, a misericórdia, a fé e a justiça. Mas não, um jejum para quê? Para matar alguém, para perseguir alguém, para fazer mal a alguém, amado. Olha só, Deus ouve um grito desse aí? Ouve um clamor desse aí? Ouve um jejum desse aí, amados? E o apóstolo Paulo já dizia que era ineficaz. E Jesus já dizia para aqueles fariseus e para os discípulos, os que jejuavam, já diziam, eles não podem jejuar porque estão comigo, estão com o noivo. Quando partir, sim, vocês haverá um tempo, vocês vão jejuar, sim. Quando partir, mas ele voltou, amado. Ele não partiu para sempre, foi a carne dele, mas ele ressuscitou, ele é espírito. O Senhor é espírito, esposo da igreja, cabeça da igreja. Você vai continuar fazendo, mesmo sendo ineficaz? E aqui? O mais, amado, aqui vai vir a parte principal, tema da mensagem de hoje, o jejum que Deus escolheu para você. Como acabamos de ver aqui em Atos dos Apóstolos 23, uma das finalidades que era feito o jejum, nós vamos lá para o velho pacto, lá em Isaías, no capítulo 58, a partir do versículo 1. Amém? Veja só por que o Senhor não ouve a gritos vazios. Veja só por que o Senhor não aceita esse tipo de sacrifício. Se o apóstolo Paulo já dizia que era ineficaz, e ele só estava ali até a época oportuna de reforma, até a época oportuna de mudança. Vamos ver aqui no versículo. Vamos até lá, velho pacto, Isaías. Livro de Isaías, no capítulo 58, a partir do versículo 1. Aqui vamos ver. Diz aqui a palavra do Senhor: clama em alta voz, não te detenha, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fossem um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus. No versículo 3, porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso. Aquele povo dizia, temos nós, Deus, jejuado, e o Senhor não atenta para isso. O Senhor não nos ouve. A gente aqui se acaba de fome e de sede, orando, pedindo a bênção, jejuando pelo nosso propósito, e o Senhor não atenta para isso. O Senhor não ouve. Amém, amados? E assim, falando assim, eu lembro da campanha que os amados irmãos fizeram assim que iniciou essa pandemia mundial, o coronavírus, quando estourou no mundo em março do ano passado, quase um ano. E eu lembro que os amados irmãos se reuniam para fazer um tipo desse jejum, amados. E aí eu pergunto, será que o Senhor ouviu? Amados, fica a interrogação. A verdade que multidões, vidas foram ceifadas, amados. Vidas partiram daqui. Amém, amados? E a verdade é que continua esse vírus aí expandindo, matando muita gente, amado. Muita gente está indo. Enquanto isso, as pessoas ficam perdendo seu tempo com coisas ineficazes. E outros ainda ouvindo aquilo, ouvindo a verdade, continua seguindo algo, mesmo sabendo que é ineficaz, mesmo vendo um evangelho que ensina que é ineficaz. No velho pacto, Isaías já dizia no capítulo 58, o Senhor já falava ao seu povo, amado, mas mesmo assim muitos não atentam para isso, não atentam para a palavra de Deus, amado, e continua agindo à própria maneira,
alimentando o seu próprio ego, mesmo sabendo que é um sacrifício ineficaz, amados. Aqui continua, para isso, porque temos afligido as nossas almas e tu não sabes. Olha só, ensinando a Deus. Deus não ouvia, era surdo. Deus não sabia, Deus não tem sabedoria, certamente. E continuava aqui. Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais e para ferirdes com punho iníquo. No velho pacto, Isaías já denunciavam. Depois da partida de Jesus de Nazaré, apóstolo Paulo também, lá em Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, já denunciavam também que aqueles judeus se reuniram, cerca de aproximadamente 40 judeus, não comeram e nem beberam com o propósito de quê? De matar alguém, de matar a um homem, de matar a um homem de Deus, amados. Mas lá em Isaías, o Senhor já enxergava aquelas iniquidades lá, faziam aqueles propósitos, amado. Agora, qual a finalidade? Com que finalidade? Olha só a finalidade, para ferir com punho iníquo. Era para contendas, era para rixas, era só para isso que jejuava? Será possível? Passar fome e sede para alimentar um ego, um ódio, uma raiva, uma mágoa, para fazer mal a alguém, para matar alguém? Amados. Os irmãos não, até que nos dias de hoje faz um jejuzinho para se proteger do coronavírus, né? Embora seja ineficaz. Embora a palavra diga que seja ineficaz. Porque não evitou nada aqui. Continuou sendo o grito vazio e multidões, vidas foram ceifadas e continuam sendo ceifadas. Amado, essa aqui é a verdade. E muitos cegos aí ainda continuam cegos. Cegos guiando cegos. Ensinando coisas ineficazes. E aqui prossegue a palavra. Jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Jejuando dessa forma como tão, com jejum, sacrifícios ineficazes, no alto não serão ouvidos. Não serão ouvidos, não sou eu, não é o pregador, é a palavra que diz, amado. É só abrir sua Bíblia aí e você verificar o que diz o Senhor. Seria esse o jejum que eu escolhi, diz o Senhor? Seria esse jejum que ele escolheu? Para contendas, para rixas, para matar alguém? Para ceifar a vida de alguém? Aí diz o Senhor, seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Diz o Senhor, pergunta. Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si saco e cinza? E aquele prossegue. Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Como muitos escolhem um dia, multidões inteiras, irmãos do Brasil e do mundo inteiro se reúnem num grande dia para fazer um jejum. Né, amados? E aqui diz, mas chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi? Qual é o jejum? Agora a parte boa. Qual é o jejum que o Senhor quer de você, amado? Qual é o jejum que o Senhor quer que você faça? O cristão faz jejum? Faz. Esse aí que o Senhor quer para nós. Quem está debaixo da graça de Deus faz jejum? Faz. Esse aqui que o Senhor quer para nós. Qual? E qual? Que soltes as ligaduras da impiedade. Está no teu coração, amado. Está na tua alma. Está no teu espírito. Amém? Não está na fome não. Não está na sede não. Que você passa não. Porque enquanto você passa fome e sede, você tem que olhar o seu irmão. Que está passando fome, sede. O irmão que mora no sertão, que não tem água, que paga um pipa d'água 100, 150 reais. É por esse irmão aí, humilde, sofrido, que está lá. Enquanto você passa fome, não adianta. Você tem que pegar o que você tem e dividir com o teu irmão que passa necessidade lá no campo.
teu irmão que está desempregado, teu irmão que está enfermo, aí acometido de um coronavírus, ele e a família dele que precisa de ajuda. Em vez de você passar fome e sede fazendo jejum, divida o que você tem e ajuda este irmão que está lá, que esse jejum agrada ao Senhor. Então, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo. Desfaça as ataduras do jugo que está no teu coração. Desfaz. E que deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Não oprima teu irmão, porque o Pai já o libertou. Ele não vai vir aqui de novo fazer outro sacrifício aqui na cruz, dizendo, eu vou fazer aqui a campanha para te libertar. Cristo quer te libertar, Jesus quer te libertar. Ele já fez um sacrifício e único, ele não vai vir aqui para fazer outro. Basta apenas que você creia, amado irmão. Creia tão somente. Então não oprima o teu irmão, porque Cristo já morreu para isso, para dar liberdade, para que o Espírito do Senhor habite no teu irmão, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O teu irmão é livre. Não oprima teu irmão, não imponha a ele campanha, jejuns ineficazes, inúteis, que não vai aperfeiçoar aquele que faz o sacrifício. Amado, qual é o jejum que agrada ao Senhor? Ele diz aqui, que deixe livre o oprimido e despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Diz o Senhor. Tu reparte o teu pão para o faminto. Em vez de tu passar fome, passar sede, pegue o que tu tem e reparte com o teu irmão. Olha lá para ele. Divide com ele, ajuda ele. Esse é o jejum que agrada ao Senhor. Verdadeiro jejum que agrada ao Senhor. É o jejum que quem está debaixo da graça de Deus participa. Olhar o lado do irmão, o lado dele, se compadecer, ter piedade do seu irmão, aprender a dividir, aprender a partilhar o pão. Isso agrada ao Senhor, amado. Agora, passar fome, passar sede em um propósito, não. Isso aí o Senhor não vai ouvir gritos vazios. Não adianta clamar, não adianta orar, que Ele não vai ouvir. Fazendo esse tipo de jejum aí, não. De forma nenhuma. Esse aqui sim, ó. Reparta o teu pão com o faminto, recolhas em casa o pobre e desamparado. Acolhe o desamparado. Essa semana, amados, eu vi uma reportagem ali, cedo assim, a gente acorda, a primeira coisa que lembra é de ser grato ao Senhor, agradecer a Ele por mais um dia de luta, mais um dia que nasce, um sol que raia, que brilha. E a gente é grato ao Senhor por tudo, pelo fôlego de vida. Depois a gente liga a TV, de repente vê uma notícia e algo terrível. Eu até contei para minha esposa. Assim, tinha um certo senhor, ele estava agredindo um animal e deu várias pancadas no animal. Deu a pancada, depois foi lá novamente. Eu digo, não, que é isso, está demais, está demais. E como se algo tivesse nele ali, ele tivesse um problema para chegar àquele ponto depressivo. Porque não é normal pegar um animal, agredir, depois ir lá de novo agredir novamente. Cara, aquilo é terrível, corta a gente. Eu digo, não é possível. Aí vem aquela indignação na gente. E depois um certo senhor que se diz ser defensor dos animais, foi até lá para falar com o senhor. Mas eu achava assim, que ele iria conversar com ele. Ele iria chamá-lo. Olha, não faça isso. Isso é um animal. Cuide dele. Não agrida. Eu sou um defensor do animal. Não faça isso. Mas não, amado. Este homem encontrou este senhor que agrediu o animal. E quando eu fui ver a circunstância, aquele homem que agrediu, ele era um morador de rua, um idoso. Ele estava lá na rua, sentadinho na calçada, com a cabecinha baixa. E esse senhor simplesmente chegou lá, agrediu com palavras, disse palavras terríveis. Ele só levantava a cabeça e baixava de novo. E, como se não bastasse, ele começou a chutá-lo. Começou a agredir aquele senhor idoso ali. Meu Deus, aquilo ali eu não me aguentei. Duas cenas terríveis. Uma da agressão ao animal. Depois,
Ele, o que agrediu, ele era um morador de rua, idoso, jogado lá na rua, precisando também de ajuda, pela misericórdia de Deus. O sujeito, em vez de compreender o lado dele, olhar, se comover com a situação, tirar ele daquela situação, daquela condição desumana, acolher como Jesus fazia, acolher, ajudá-lo, tirar da rua, levar para um local seguro, da água, comida, abrigo, cuidar do idoso. Amado, sabe Deus o que levou ele àquela circunstância dele agredir aquele animal? Talvez ele já tivesse depressivo devido a estar jogado na rua sem nada, sem casa, sem comida, sem alimento, depressivo. Amado, sabe Deus o que levou ele àquela circunstância de agredir o animal? Até eu, quando eu olhei, a primeira pancada você releva mais direto, uma atrás da outra, várias vezes. Aquilo não é normal, dá para perceber, amados. Aquilo compadece a gente queria estar ali no momento para ser também um dos defensores, tanto do lado como do outro, amado. Chegar ali junto com o Espírito de Deus e se compadecer de um lado do outro, fazer o que for preciso, fazer o que for necessário. Quem está debaixo da graça de Deus, quem tem o Espírito de Deus, quem tem a liberdade do Espírito, amado, age dessa forma. Tanto ele se comove, como ele entra em ação e ajuda. Ajuda o necessitado, ajuda o faminto, ajuda o sedento, ajuda um idoso em condições desumanas, ajuda um morador de rua que está jogado, ele acolhe, como Cristo fazia. Amém? Portanto, quem faz isso, amado, está agradando o Senhor ouve, porque está fazendo o jejum que agrada ao Senhor, porque ele acolhe o necessitado. Amém? Passa fome, passa sede. Isso não vai chegar ao trono de Deus, não. Ele não vai ouvir gritos vazios, não adianta, mas porque ele atenta para o seu coração. Ele atenta para a intenção do seu coração, amados. Amém? Concluindo aqui a palavra, noite de hoje, amado. Então, prosseguindo aqui Isaías 58, com o tema, para quem não pegou aqui o tema, o jejum que Deus escolheu, amados. Amém? Estamos aqui no Evangelho da Graça de Deus com o tema o jejum que Deus escolheu. Então, no versículo 7, no Isaías 58, 7, porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu o cubras e não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz com a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Aí sim, já começa a agradar o Senhor, o retorno vem. Quem está debaixo da graça de Deus sabe disso, amado. Qual é o jejum que agrada o Senhor? Qual é o jejum que o Senhor escolheu? E aí o que ocorre? O resultado, sem você pedir, amado, sem você pedir, porque o Senhor conhece as tuas necessidades. Antes que a palavra chegue à tua boca, antes de você pedir, Ele já conhece. Automaticamente vem. A bênção do trono de Deus automaticamente vem, porque a graça de Deus ela é automática em nossa vida, ela vem. Não precisa você botar Deus contra a parede. Não precisa você forçar a Deus, amados. Não precisa você passar fome. Não precisa você passar sede. Basta você repartir teu pão com teu irmão, olhar o teu irmão faminto que está na rua, olhar aquele morador de rua que está lá jogado, aquele morador de rua que está depressivo, que até chega a agredir animais, que não tem nada a ver com a coisa. O homem, o ser humano, é para pensar pelo animal e não para agredir. Mas enxergar a situação daquele, ele está pior do que um animal daquele ali, amados. Quem tem o Espírito de Deus, ele enxerga longe, amado. E tem atitudes também de Cristo. Tem a mente de Cristo, olhos de Cristo. E então, apressadamente brotará a luz como uma alva na nossa vida, amado. Sem a gente pedir, ela vem automaticamente, porque o Pai, Ele enxerga. E Ele não é surdo, Ele não é cego. Amém? Como aquele povo judeu hebreu dizia, tu não ouves? Tu não vê? Ele não é surdo, amado, Ele não é cego. E não posso enxergar, que não posso ouvir, é automático. Ele sabe do teu coração, as tuas intenções. Não precisa nem você pedir e nem você mostrar para o teu irmão o que você fez. Não precisa você entregar na frente do teu irmão lá e falar, estou entregando aqui, estou mostrando aqui em frente às câmeras que estou entregando. Não precisa, porque ele vê, amado, ele vê a intenção do teu coração. Amém?
E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Glória do Senhor já é a tua retaguarda, amado irmão. Agindo dessa forma, fazendo o jejum que Deus escolheu para você, não é passar fome nem sede, não. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Digam glória a Deus, amados. Aí sim, você pode até clamar, você pode até gritar, aí Ele vai te ouvir, agora sim. Mas você passar fome, você passar sede, dizendo que é um jejum, e gritar, Ele não vai te ouvir. Você pode clamar, Ele não vai te ouvir. Mas depois de você fazer o que agrada a Ele, você fazer o jejum que o Senhor escolheu, amado, aí sim você pode gritar, clamar, que Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, eis-me aqui, filho meu, e a minha graça te basta. É assim. Amém, amados? E então, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, mania de apontar o dedo, e eu lembro que aquele senhor, ele ia lá no rosto daquele idoso, morador de rua, e apontava assim, eu digo que ele vai bater. Aí não bateu, ele agredia com palavras, apontava, encostava o dedo assim no rosto daquele senhor, e depois ele voltou e chutou. Chutou por algumas vezes nele, e ele continuou com o rosto inclinado sobre os braços, e não fez nada, humilde, coitado, sofrido. Aquilo ali me cortou o coração, doído. Amados, assim, são coisas do dia a dia, coisas da vida. A gente vive num mundo cheio de homens maus, perversos, mas tem muita gente boa, tem pessoas de Deus, porque há o Espírito de Deus em muitos, amados. A gente não fica surpreso, porque do homem se espera tudo, da criação humana se espera tudo. Nunca houve tentação a não ser humana, já diz o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos. Não há nenhuma tentação a não ser humana, do próprio homem, da própria carne. Se espera tudo do homem. Você espera gente boa, você espera pessoas de um coração bom, espera pessoas também de um coração mau. Assim como há os filhos da alma, os filhos de Deus, os filhos da luz, há os filhos da perdição, amados. É nisso que a gente crê. É dessa forma que quem está debaixo da graça de Deus enxerga. Essas maldades que está aí, nós não enxergamos como ser espiritual, não. Enxergamos como a própria carne do homem, a própria natureza humana, porque Deus deu o Espírito dele a cada um, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amado, não é para você ir praticar o mal, fazer coisas ruins, que desagrada ao Senhor. Se desagrada a gente, aos filhos de Deus, imagina ao Pai dos Espíritos. Amém, amados? Então, versículo 10, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Você vai sair da treva, amado. Luz, você vai enxergar, você vai conseguir ver, você vai conseguir enxergar como aquele cego lá enxergou, aquele cego que teve um encontro com Cristo enxergou. Você vai enxergar, amado, a cada dia. Você vai ver a sabedoria de Deus na tua vida. Você vai ver saúde, paz na tua vida, sabedoria de Deus e vida em abundância na tua vida. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Glória a Deus, amados. No versículo 12, amado, para concluir, e os que te procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Digam glória a Deus, amados. Está vendo aí quanto a bênção automaticamente vem na sua vida se você fizer o verdadeiro jejum que agrada ao Senhor, que agrada a Deus, amados. Vocês aprenderam com a palavra de hoje, com a mensagem da parte de Deus? Depois de uma palavra como essa, qual é o jejum que o Senhor Deus escolheu para você?
Se você tiver que passar fome e sede voluntariamente, amado, lembra do teu irmão faminto. Lembra do teu irmão que está no interior, que está no sertão, que não tem água, que não passa rio, que não tem canal, que não tem adutora, que espera por um pipa d'água uma vez por mês, amado, que não tem como sobreviver. Lembra deste irmão, Lembra do morador de rua que não tem onde morar? Se não tem onde morar, imagina o que comer. Aquilo corta o coração. Tem muito o que você fazer nessa vida. Tem muito a quem você ajudar nessa vida, em vez de você fazer sacrifício ineficaz, como disse o apóstolo Paulo. E não se aborreça como pregador, não, porque essas palavras são tiradas do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus. Amém, amados? Que isso sirva para mim, de lição para mim, para você, sempre, sempre, amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Fiquem de pé todos para agradecer ao Pai por esta mensagem de hoje. Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pela sabedoria do Teu Espírito. Obrigado por nos fazer enxergar como a luz do meio-dia, Senhor, enxergar o verdadeiro jejum que o Senhor escolheu para o seu povo. E já dizia isso no velho pacto. O Senhor Jesus Cristo não mandou jejuar, porque enquanto ele era o noivo, aqueles que estavam com ele não era para jejuar. E hoje ele é o esposo da igreja, cabeça da igreja, e fazemos parte dessa igreja de Cristo, desta igreja sem paredes. E assim, em vez de passar fome, sede, devemos olhar pelo faminto, pelo necessitado, cuidar dele, acolher. E assim automaticamente a bênção, a graça do Senhor vem na nossa vida sem termos que pedir, porque o Senhor já sabe o que vem à nossa boca, conhece as nossas necessidades, supre as nossas necessidades. Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe, Ele já conhece, e o Espírito dEle é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, porque nós não sabemos como pedir, não sabemos como orar. E assim o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor Deus, obrigado por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por mostrar-nos a verdadeira palavra viva e eficaz, por nos mostrar o jejum que é eficaz para o Senhor, o jejum que o Senhor escolheu. E agora nós já sabemos, Senhor, o que devemos fazer, qual é o verdadeiro jejum que devemos fazer. E o teu povo que aqui está, o teu povo que nos vê, nos assiste aí pelas redes sociais, eles compreenderam, Senhor, e vão guardar essa palavra no coração. E eu creio, porque é assim que o Senhor atenta para o coração de cada um e não pela aparência, como disse o Senhor Jesus. O reino de Deus é chegado e ele já está dentro de vós, porque ele não vem com aparência exterior que você possa ver, mas ele está dentro de você. Assim seja na minha vida, na tua vida, amado irmão, em nome do Cristo ressuscitado. E você que nos vê, nos assiste, você que aqui está, diga: assim seja. Graças a Deus. Aplausos a Ele em nome de Jesus. Amados, o nosso muito obrigado por você que veio, você que tem nos assistido, você que tem nos acompanhado e compartilhado esta palavra, este evangelho com o teu irmão. Propague esta palavra, compartilhe com teu irmão a palavra viva e eficaz do evangelho de Cristo. Fazemos parte do ministério Nova Sião, em espírito e em verdade. Eu sou Deraldino e a todos vocês, graça e paz. Estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, na próxima semana, no próximo sábado, entoando cânticos, salmos, louvores ao nosso Criador e também trazendo uma mensagem da parte de Deus. E na sexta-feira, sempre nesse horário, o irmão José trazendo também uma mensagem da parte de Deus, fazendo aqui uma live para você.
Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite, um bom domingo, uma semana cheia de paz no Espírito, saúde, vida em abundância. Assim seja. Tchau e até a próxima. Aplausos a ele.